Jack Black, Paul Rudd e Selton Mello. Quando eu vi esse elenco, uma certeza eu tive: esse não ia ser um filme sério. E que bom, porque nos anos 90 era um filme de terror e em 2025 um remake de comédia. Mas a pergunta que fica é: qual dos dois é melhor? Bem-vindos ao Cine 10, seu podcast de apenas 10 minutos sobre filmes e outras coisas do tipo. Dá pra você assistir e dá pra você só ouvir esse episódio se você quiser. Aí você consegue me encaixar na tua rotina enquanto você faz outras coisas. Tipo se você estiver passando uma vassourinha na casa, ou se você estiver lavando o quintal, quem sabe, ou até se você estiver fazendo um almoço no rápido, não importa. O que importa mesmo é a gente bater esse papo hoje sobre Anaconda, só que não aquele lá dos anos 90, e sim o de 2025, que jogou fora essa ideia de ser um terrorzão e assumiu de vez que é uma comédia. Logo depois da vinheta. Yeah. Quando eu vi o trailer desse filme, foi muito surpreendente pra mim. Eu não imaginava que eles iam por esse caminho de fazer uma comédia de um negócio que um dia foi terror, né? Eles pegaram isso como uma sequência, né, desse filme, num remake, continuação do filme dos anos 90. Só que aí eles fizeram o que Hollywood tá fazendo ultimamente e não contaram ali aqueles Anaconda 2, Anaconda 3, sei lá, que eram bem bosta, né? Nos anos 90, né, na época que eu assisti esse filme, eu achava ele, assim, bem legal mesmo, assim, bem... Nossa, era um terror diferentão, assim, né? Um predador natural, né? Um predador da natureza. Só que eu achava muito da hora mesmo na época. Só que quando eu fui rever depois de adulto, puta que pariu, é uma desgraceira. Não é que é assim, ruim, horrível, mas é bem inferior ao que eu me lembrava. Só que pra minha felicidade, nesse daqui a proposta é outra, e desde que eu vi o trailer, eu já tinha ficado bem curioso pra ver. E tem outra coisa também, talvez eu esteja fazendo um julgamento equivocado aqui, porque eu estou Jack Blackizado, porque eu tô assistindo alguns filmes do Jack Black ultimamente e tô gostando de todos até agora, não assisti nenhum ruim por enquanto, né? Primeiro eu vi o Minecraft, porque eu vi com a minha filha, que ela queria ver e tal, e me surpreendi porque eu achei divertido, assim, dei umas risadas. A química funcionou bem entre o Jason Momoa e o Jack Black. Depois eu revi esses tempos o Tenacious D, que eu dei muita risada mesmo. E um pouco antes disso eu tinha assistido o Trovão Tropical, que por coincidência é um filme que não tá muito Jack Black, assim. Ele tá interpretando, assim, parcialmente, pelo menos. Eu não te disse, mas o Gordo no Pedaço 3 vai rolar e tem um papel pra você se você vier até aqui me soltar. Ô, Jeff, você vai ter que segurar as pontas aí, cara. Filho de uma... Ao contrário daqui no Anaconda de 2025, né? Que ele, mais uma vez ali, é o Jack Black, como sempre. O lance é que ele interpreta esse cara que é um diretor frustrado porque não conseguiu trabalhar com o que ama. E ele é parça do Paul Rudd, né? Que é um ator ali que também não tá dando muito certo. Sempre pega uns papel de figurante, uns negócios assim. Aí o Paul Rudd chega e dá o papo pra ele, pra mais dois amigos das antigas, que ele tem os direitos autorais pra fazer Anaconda. Então a ideia desse filme é que o primeiro filme lá da Jennifer Lopez e do Ice Cube é um filme nesse universo. E eles estão querendo fazer um remake desse filme. E aí eles vêm para a floresta amazônica para conhecer um dos nossos brasileiros assim mais queridos no ramo da atuação, que é o Selton Mello, né? E aí eles vão fazer esse filme de baixo orçamento, né? Porque eles não têm dinheiro, que é um remake de Anaconda, e o Selton Mello é o cuidador da cobra que eles vão usar no filme. Nesse episódio aqui eu vou dar alguns spoilers, tá? Mas não vou falar tudo, né? Até porque o trailer já deu um spoiler que eu achei spoilerzaço, mas daqui a pouco eu falo disso. Mas vai ter alguns spoilerzinhos sim, mas nada que vai afetar a sua experiência, porque esse filme, mais uma vez, assim como outros do Jack Black que eu vi esses dias, o que importa não é o enredo em si, o roteiro, o que vai acontecer. O que importa é como acontece. O legal é que o filme é uma comédia pastelão assim mesmo, assumida. Tem várias piadas assim de humor físico. Tem uma cena que eu achei muito engraçada, que eles têm que... Tem que não, né? Eles pensam que tem que mijar um no outro. E aí tem toda uma cena com humor super constrangedor que eu adoro. Mija em mim. Você consegue, parceiro. Beleza. Isso. Vai.
Tu consegue. Você consegue. Deixa fluir, vai. E além disso, o roteiro é super manjado, você vai vendo pra onde vai indo e tal, não tem nada assim de surpreendente. É um filme muito legal, muito divertido, mas ao mesmo tempo ele é previsível em certos aspectos. Mas o legal é que é um filme que ele se zoa, por causa que ele faz esse lance da metalinguagem, né? O Anaconda dos anos 90 ser um filme dentro desse, né? Tem toda uma crítica a Hollywood, que só faz remake, essas coisas, só fica reciclando ideia, né? Nunca surge nada de novo mesmo. E essa parte é muito bem feita. Eu até lembrei esses dias, comparação nada a ver, tá? Mas dois filmes completamente diferentes. Mas Matrix 4, eu lembro que na época que saiu teve uma galera falando que fizeram sendo ruim de propósito, brincando com isso de metalinguagem também. Pra mim é o exemplo perfeito de comparação, né? Dois filmes, como eu falei, nada a ver, gêneros totalmente diferentes. Mas um que soube fazer uso da metalinguagem e outro que não soube tanto assim, pelo menos na minha opinião, né? Caso não tenha ficado claro, Anaconda soube, Matrix 4 não. Mas o trailer deu um spoiler de uma piada gigantesca, assim, do filme, né? Que por mais que seja boba, assim, por mais que seja nada a ver, seria muito mais legal assistir sem saber. Que é uma piada muito engraçada envolvendo o Jack Black, né? Que a Anaconda come ele e depois vomita, igual fez lá com o John Voight lá no primeiro filme de 97. Só que aqui acontece uma coisa que já é pré-estabelecida no roteiro, que o Selton Mello fala, mano, pode acontecer da cobra te engolir, mas às vezes ela só te vomita e você tá vivo. Já era, né? E acontece justamente isso. A cobra engole primeiro o Selton Mello, depois ela engole o Jack Black, e aí tipo fica aquele suspense que ele morreu, aí eles falam, mano, vamos usar o corpo dele como isca pra fugir. E aí quando eles colocam o corpo dele, ele tá vivo. Essa piada foi boa, foi engraçada, foi previsível também. Só que se ela não tivesse no trailer, meu Deus, esse filme ia ter melhorado aí pelo menos um pontinho pra mim. Não, vai meio pontinho. Também não é uma piada tão boa assim, né? Mas é divertida. Tá vivo? Ele tá vivo? Você não checou o pulso dele? Eu chequei! Tá, então chegou igual a sua cara. Que porra é essa? Esse filme também flerta ali bem levemente com ação, terror, né? Tem umas cenas assim da Anaconda, né? Atacando, que dá um jumpscare, né? Um sustinho assim. Mas ele fica mesmo na comédia, ele se mantém na comédia. Esses são momentos muito pontuais. Inclusive nessa parte da ação tem uma trama que não acrescenta nada nesse filme. Na verdade, é um dos pontos negativos dele, que é a trama da mina que tá com eles lá, que é a Ana, que é a piloto do barco deles. Nossa, tão desnecessário. Eu não sei pra que foram inventar de fazer isso. Eu acho que talvez o filme ficasse com 1h20 ou menos sem essa parte, então eles tiveram que encher uma linguiça. Mas dá pra relevar, assim, se você estiver se divertindo. Mas como eu falei, pra mim, a melhor coisa foi a parte da metalinguagem, porque eles brincaram muito bem com isso. Eles criticam a indústria. A Sony, né, faz até uma brincadeira que enquanto eles estão fazendo esse remake, né, a gente acaba descobrindo ali mais do meio pro final do filme que o Paul Rudd não tinha coisa nenhuma de direitos de Anaconda e chega uma equipe lá da Sony pra fazer um remake oficial de Anaconda, né? E aí nesse momento é legal porque eles fazem aquele link pro que tá rolando atualmente, então tipo, na equipe desse elenco tá o Ice Cube lá, que era do filme de 97. Tem toda uma brincadeira enquanto ele tá interagindo com o elenco principal desse filme também. Tem que ir lá e representar. São meus colegas de elenco. É o código do ator. Respeito muito. É isso aí. Será que dá pra... por favor, gente, é super fã do seu trabalho, cara. De tudo que você faz. Por favor. Então são vários acenos legais assim que eu gostei, e principal, né, a crítica a isso que de fato acontece, mas ao mesmo tempo eu entendo, é muito difícil você ter ideias novas sobre qualquer coisa, porque não tem como você se desenvolver isento de referências. Tudo você vai ter uma referência de algum lugar. Filme de ação que você gosta é porque você assistia um assim assado quando você era criança. Um filme de qualquer outro gênero que você gosta ou não gosta é porque você tem uma associação e já que vem lá da sua infância. Então não tem como a gente ser livre de influência, assim, de nada externo. Então como é que a gente vai criar uma coisa, assim, 100% original que não pareça com nada? É um negócio, assim, muito difícil e desafiador. Eu até entendo por esse lado. Mas é excessivo o tanto de remake que tem. Um bom exemplo disso é o que rolou esses tempos, que foi aquele Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, que voltou até com o mesmo nome. Nossa, horrível esse filme. Horrível. Que só surfar na onda, horrível. Mas eu entendo ter esse excesso. Sei lá, não consigo definir um lado. Tô em cima do muro.
Então, as duas coisas são certas. Tem o excesso de remake, mas também é muito difícil ter uma ideia original, assim, zerada, nova. Nossa, fui longe agora. Mas só pra retomar o raciocínio do ponto negativo do filme, que eu não tinha concluído e viajei um monte. Essa trama é muito ruim porque essa personagem da Ana, que se eu não me engano, que é o piloto do barco deles, ela tá fugindo desde o começo do filme pra no final a gente descobrir quem tava perseguindo ela era a polícia e ela era vilã. Aí eu vou pegar todo mundo, aí vai ter uma trama de uma pessoa humana do mal lá no meio. Enfim, como é um remake, ela é o Jon Voight da vez, né? Ela é o humano do mal, junto com esse contexto do monstro em volta. Não é que você vai assistir, você vai falar assim, nossa, que filmaço, que ideia viajada. Não, falei tão bem dessa parte de metalinguagem, mas apesar de eu ter achado muito legal, ela não salva o filme de ser um padrãozão. É um filme ali nota 6,5, mas se você tiver de muito bom humor, 7 talvez, mas diverte, ele cumpre o que promete. Isso pra mim é a maior qualidade dele, ele cumpre o que promete. É o Jack Black sendo o Jack Black, ele e o Paul Rudd tem uma química muito boa em tela, eles são engraçados juntos. Eu não sei, a impressão que eu fico é que parece que eles estão se divertindo fazendo esse filme, entendeu? Eles estão curtindo ali e falam, mano, vamos ganhar aqui uns milhãozinho e vamos fazer um filme dando risada, zoando e foda-se. Cadê ela? Ai, fudeu! Ai! Mas é um filme que tem vários defeitos, tipo, esse pessoal da Sony que chega lá fazendo remake, é só pra ter mais algumas mortes sem ter que matar nenhum dos principais. O único que eles matam é o Jack Black, né, mas ele logo volta. E depois, no pós-créditos ainda a gente vê, pra minha felicidade, que o Selton Mello ficou vivo também. Então nem o Selton Mello, que pareceu que morreu, morreu. Porque é uma comédia, não é um terror, ele não quer ser dramático, ele não se leva a sério. Aí, vou fechar com 7, eu acho. Vai, eu me convenci agora, eu ia dar 6,5, vou até mudar lá no Letterboxd pra 7. Eu coloco 3 estrelas e meia. E na finaleira, ainda pra fechar, depois que eles conseguem fazer o filme, tudo, se salvam, voltam heroicamente pra casa, blá, 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 a Sony proíbe o filme deles, tem mó bafafá, não sei o quê. A Jennifer Lopez chega na porta da casa do Jack Black pra chamar ele pra dirigir o verdadeiro remake de Anaconda que vai sair. E aí a gente tem esse fechamento que, tipo, mano, pode ter perfeitamente uma franquia aí, Anaconda 2. Agora ele é o diretor do filme mesmo, Anaconda 3. Agora ele está dirigindo o filme dentro de um filme que nos... Ah, entendeu? Eles podem fazer a viagem que eles quiserem. Eu vi o seu filminho. E eu adorei. Eu amei. É por isso que eu tô aqui. Tô aqui porque a gente tá gravando outro Anaconda. E eu quero que você dirija. Resumindo, se você está procurando um filme de monstro, de terror, assim, pra assistir, que você vai ficar com medo, ficar tenso, tomar vários sustos, não assista Anaconda. Mas se você quer um filme divertido, com piadas legais, eles têm, como eu falei, uma química muito boa, os dois protagonistas, né, o Paul Rudd e o Jack Black. É um filme que não se leva a sério, você vai, tipo, assistir, mano, ligando foda-se, entendeu? História batidona, assim. Mas se você entra na vibe das piadas, você vai tirar uma diversão bem genuína. E se você se ligar nisso da metalinguagem, né, dessa crítica ao próprio meio, né, no caso cinema, filmes em geral, estúdios, essas coisas, então é muito válido você assistir, se você curte essa vibe. Um filme zoeiro, não se leva a sério. Então se você for ficar falando, ai, que mentira isso, você não vai curtir o filme, você tem que embarcar na vibe. Enfim, é um filme que entrega exatamente o que promete e eu me convenci aqui de mudar de 6,5 para 7, viajando na maionese, mas é isso. E você já assistiu Anaconda de 2025? Comenta aí se você já assistiu Anaconda ou se você ficou tão curioso que vai assistir. Eu acho que se você viu dos anos 90 e gostou, você vai gostar. Você só tem que ir naquela vibe já assim, ó, é uma comédia que você vai gostar, certeza. Esse episódio vai estar disponível no YouTube, no TikTok e no Spotify, então se você gostou, já sabe. Manda pra um amiguinho ou pra uma amiguinha que você acha que vai gostar também. Me ajuda a viver disso, por favorzinho, vai.